Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ela. Estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como falas qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Você já esteve no pior de Deus na sua vida e regozijou? Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir, e seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. E o Deus que conhece o seu povo, mais que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Você já esteve no pior de Deus na sua vida e já se regozijou? Você sabe o que significa regozijo nas tribulações? Regozijo nas tribulações? O que é isso? Está escrito, Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Tribulação produz paciência. Agora, justificados pela fé, quer dizer, tornados justos, temos paz com Deus. Quer dizer, temos confiança, temos descanso. A fé está baseada no descanso. O cristão não é agitado daqui para acolá, não é? Um cristão simplesmente descansa. Tudo está consumado. Ali no Calvário, tudo foi consumado. Então ele diz que a esperança não traz confusão. O cristão não fica confundido. Ele sabe que por meio da tribulação abunda o gozo, abunda a paz. No meio da tribulação, isso traz experiência. A experiência não traz, a esperança, não traz confusão. O crente não fica confundido. O crente sabe que tudo que nos fere e não nos mata, nos deixa mais forte. O que nos fere e não nos mata, nos deixa mais forte. Isso é um princípio que os nossos antigos antepassados conheciam, mas a nossa geração conhece muito pouco sobre esse princípio. As virtudes que são extraídas do sofrimento. Por exemplo, virtudes como a paciência. Qual fruto não chega a amadurecer senão no tempo certo? Paciência. Né? Deus é especialista em paciência. A história dos patriarcas no Velho Testamento é uma história de paciência. A Bíblia fala sobre a paciência de Jó. A Bíblia fala que Noé teve paciência com Deus, esperou 120 anos. Davi chegou a dizer, esperei com paciência no Senhor. Nada se alcança sem paciência. Há tempo para todo o propósito na terra. O mal da nossa geração é essa impaciência, é essa intolerância. Então, nenhum fruto amadurece fora do tempo, fora da hora. Deus tem um tempo reservado para cada coisa. Há um propósito em cada coisa que acontece e nada acontece fora do tempo. Deus tem uma maneira de fazer as coisas, não é no nosso tempo, mas nós somos muito impacientes, nós somos muito intolerantes. A impaciência gera ansiedade, gera preocupação, e a preocupação ela não tem nenhuma virtude em si. A preocupação faz deixar você mal, não é? A precipitação, a ansiedade não vai resolver o seu problema, só vai fazer você sofrer por antecipação. Se preocupar não vai resolver, só vai deixar você sofrer antecipadamente. Dizem que, conta essa história que uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem então decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho. Era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la
porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se firmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para fazer-me forte. Pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Pedi coragem e Deus me deu obstáculos para superar. Pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Esse que nós falamos aqui na Bíblia, citamos Paulo, ele falou sobre regozijo nas tribulações. Mas Paulo estava apenas teorizando, não. Paulo teve uma experiência singular. Paulo e seu companheiro de viagem, Silas, foram levados perante o tribunal, né, daquela cidade onde ele estava, lá em Filipos. E ele recebeu muitos açoites e foram lançados na prisão. E ali no cárcere interior, preso, acorrentado, eles começaram a louvar, a orar e a cantar hinos a Deus. Nós vemos ali Jó, né, na cinza, na lepra, adorou. Na pior adversidade, Jó adorou. Jó cantou hinos a Deus. Davi cantou muitos hinos em angústias. Em momento de angústia, ele compôs os salmos de Davi. Ele se regozijou. A Bíblia, a história dos hinos sacros, há um hino que nós cantamos que diz: os mais belos hinos em poesias foram escritos em tribulação. Diz que uma das grandes obras da literatura mundial foi escrita no cárcere. Quem já leu, né, aquele escritor português, né, Dom Quixote de La Mancha, ele disse que aquela obra foi escrita numa cadeia quando o rei colocou ele ali no cárcere. E o rei, impressionado com aquela obra, quis tirar ele, colocar num lugar confortável. Ele disse: não, majestade, ali é meu lugar de inspiração, deixe-me ficar lá. Dom Quixote de La Mancha, né? Então aquele escritor escreveu aquele livro, ele disse que aquilo ali era fonte de inspiração para ele. Então Paulo e Silas estavam ali na prisão e ali estavam cantando hinos e louvando a Deus. E interessante que aquele hino estava causando algo naqueles ouvintes, naqueles outros presos, né? E os anjos desceram ali para ouvir aquela melodia, né, que nem anjos poderiam estar cantando, né? Eles desceram realmente para ouvir aquele som angelical, né? Parecia a melodia de anjos, mas eram homens louvando a Deus. Dizem que tem um quadro lá na Alemanha chamado quadro de nuvens. Quando você olha de longe, parece nuvens negras, né? Ventos tempestuosos, tempestades. Mas aí o guia, ele manda você se aproximar, e quando você se aproxima, você percebe que ali
são simplesmente as asas dos anjos louvando a Deus. Dizem que é uma bênção disfarçada, não são nuvens negras, são apenas asas dos anjos louvando a Deus. E ali estava Paulo e Silas, no seu momento mais difícil, se regozijando nas tribulações. O apóstolo Tiago também fala sobre regozijo, né? Ele diz: meus irmãos, tende grande gozo ou regozijo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Dizem que a paciência é uma árvore de raízes amargas, mas de frutos doces. Muitas vidas têm se perdido pela falta da virtude, da paciência. Aliás, a nossa geração, ela não valoriza, né, esses valores, princípios. Esses valores estão ultrapassados, né? Não há nenhuma necessidade, não há nenhuma ênfase nas coisas, né, espirituais, nas coisas morais. Agora, como você ora? Como você ora? O profeta de Deus para essa era disse: eu estava viajando com um homem há não muito tempo atrás e ele disse, pense nisso, nós aqui nesta terra, da maneira que somos, somente podemos dizer que somos salvos por certa fábula judia chamada Bíblia. Eu disse: eu não sei como você diz isso, mas eu não creio que seja uma fábula judia. Você disse: a que você ora? Eu pedi por fulano de tal e certas coisas e não recebi. Eu disse: você ora errado. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Vê? É correta. Eu disse: o que você ora? Eu sei de um jovem rapaz católico, certa vez, tinha um livro de orações, e dizia orações para que sua mãe vivesse. E ela morreu, e ele jogou o livro de orações no fogo. Bem, eu não estou com um livro de orações, mas de qualquer maneira você toma a atitude errada. Você está tentando dizer a Deus o que fazer. A oração deve ser: Senhor, transforma-me para que eu esteja de acordo com a tua palavra. Não deixe-me transformar a tua mente. Tu transformes a minha, vê? Transforme a minha mente de acordo com a tua vontade. E a tua vontade está escrita aqui no livro. Senhor, não me deixes ir até que minha mente se ajuste exatamente como a tua mente. Então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente como tua mente, então eu creio em cada palavra que tu escrevestes. A Bíblia diz que se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? Não a minha, mas a tua vontade. A oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tiago diz que tem pessoas que oram e não recebem, porque não oram, porque não recebe porque não pede. E quando pede, não recebe porque pede mal, porque tem motivos e objetivos egoístas por trás daquela oração. Pede e não recebe porque pede mal. Pede para as gastardes nos seus próprios deleites cotidianos. É oração que não é segundo a vontade perfeita de Deus. Então, nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Aqui, a oração de um jovem, né, um atleta, que ficou paraplégico aos 24 anos e paralítico, e Deus encontrou Deus no sofrimento. Ele se expressou assim: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos. Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos. Ele me deu a doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir. Ele deixou-me pobre para não ser egoísta.
Pedi a Deus para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu humildade para que dele precisasse. Pedi a Deus tudo para gozar a vida. Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo o que eu precisava. E quase contra a minha vontade, as pressas que fiz não foram ouvidas. Louvado seja, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Oração de um atleta americano que aos 24 anos ficou paralítico e encontrou Deus no sofrimento. Conta-se que o homem estava reclamando porque não tinha sapatos, mas se lembrou de alguém que não tinha os pés. Agora o meu texto, você já esteve no pior de Deus e regozijou? Já esteve no pior de Deus? Agora o profeta diz, agora encontramos que a fé de Moisés o guiou a vigiar o que seria, não o que havia sido. Olhe o amanhã em vez de olhar o dia de hoje. Olhe a promessa de Deus em lugar do fascínio. Olhe as pessoas em vez de olhar as denominações. Ló podia ver o fascínio da prosperidade e desceu lá em Sodoma. Ele podia ver as possibilidades de uma grande quantidade de dinheiro. Ele podia ver as possibilidades quando olhou sobre Sodoma. Ele poderia converter-se. Ele era um hebreu, podia ser um grande homem ali, porque ele era uma grande figura. Agora, o intelecto de Ló o levou a ver o fascínio da prosperidade. O intelecto de Ló levou a ver as bênçãos da glória humana. Porém, a sua fé foi paralisada por isso. Ele não via que o fogo ia destruir aquela classe de cidade. Essa é a forma que as pessoas estão. Elas veem as possibilidades, as vantagens, né, de pertencer a uma grande organização, de ter contato social com as pessoas da cidade. Porém, elas não veem a sua fé paralisada. Um homem como Jó, sentado em Sodoma, sabia que aquilo era incorreto. Vê? Agora, Moisés lançou tudo isso a um lado e colocou a sua fé, e a sua fé paralisou o mundo. Sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa a sua fé. Você tem que tomar uma ou outra. Você vê que a Bíblia não muda, Deus não muda, Ele é o Deus que não muda. Ló fez isso. E isso paralisou a sua agenda ali embaixo. Ele não pôde ver o brilho de Sodoma, o brilho do mundo daquele dia, paralisou a fé de Ló. Mas a fé de Moisés paralisou o Egito. Ele viu algo maior que o Egito. Ele viu algo maior. Ele tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Agora, quando a fé olha sob o pior de Deus, você já esteve no pior de Deus, regozijou? É a pergunta, né, que está no ar nesta manhã. Você já esteve no pior de Deus? Agora, aqui estava o mundo, o maior rei do mundo, Faraó. Agora, onde estava a promessa de Deus? Os filhos de Israel, onde eles estavam? Numa cova lamacenta. Ali estavam os filhos da promessa, numa cova, a semente de Abraão, a real semente de Abraão, estava ali. Os filhos de Abraão, os filhos da promessa, né? Daqueles filhos, daqueles judeus, viria o Davi, e de Davi viria Cristo, né? Ali estava a promessa, a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E onde estavam aqueles filhos de Deus? Onde estavam aqueles filhos de Abraão? Onde estava aquele filho de Jacó? Numa cova lamacenta. E Moisés se identificou com ele.
tomou o caminho com os poucos, desprezado do Senhor. Veja só, ele estava naquela cova, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele escolheu o pior de Deus. Porque quando a fé olha o pior de Deus, isto brota maior e mais valioso do que o melhor que o mundo possa mostrar. Agora, isso é quando você olha com olhos da fé. Quando a fé pode ver, porque a fé de Moisés paralisou a glória do Egito. A glória do mundo vai paralisar a sua fé, ou a glória de Deus vai paralisar a glória do mundo na sua vida. Quando a fé na palavra de Deus pode ver a palavra manifesta, isto é mais do que todo o encantamento ou de qualquer coisa que você possa falar. A fé o faz. A fé pode ver o pior, o desprezado, o rejeitado. Não importa o que seja, deixe estar no pior. E a fé ainda brotará 1.000.000 de milhas a mais alto do que o melhor que o mundo possa produzir. Agora, Jesus, isso, olha, preste atenção nisso aqui que eu vou falar aqui, preste muita atenção. Olha só como são as contradições da vida. Como a vida às vezes nos prega a peça. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá naqueles dias, depois de 40 dias, Jesus teve fome. Com certeza ele estava fraco, débil, sem nada, não havia nenhum alforje ali, Jesus não levou o lanche, se tivesse levado, 40 dias aquilo já teria sucumbido, certamente. E na hora que Jesus estava no pior, estava no deserto, estava na escassez, quem aparece com solução? O diabo. Jesus estava no pior. E quem oferece para oferecer o melhor? O diabo. Satanás ofereceu o melhor para Jesus. Ofereceu saída, ofereceu solução. Que coisa interessante. Enquanto que Deus levou Jesus para o deserto, o diabo se oferece para tirá-lo do deserto. Enquanto Jesus estava em escassez, o diabo oferece pão, oferece possibilidade. Enquanto que, às vezes, por ser cristão, nós estamos passando por dificuldades, o diabo vem de facilidade. Interessante. É de se observar que nem todo que te coloca em problemas é seu inimigo. Nem toda pessoa que te coloca em problema é teu inimigo. E nem todo que te ajuda é teu amigo. Nem toda ajuda vem de Deus. Nem toda solução é de Deus. Mas veja o preço que o diabo queria cobrar. O diabo se propôs a ajudar Jesus, mas veja o preço que ele ofereceu em troca do seu favor. Por isso é melhor sofrer com Jesus, do que por um pouco tempo ter o prazer do pecado. Foi isso que Moisés escolheu. Estar no pior de Deus do que o melhor que o mundo tenha para oferecer. Porque todo o sofrimento que o cristão experimenta aqui é temporário. O sofrimento do cristão é temporário, mas o gozo será eterno. Mas o prazer do mundo é temporário, mas o sofrimento será eterno. Então, escolher andar no caminho estreito e apertado é sofrer temporariamente e gozar eternamente. Mas escolher os prazeres transitórios do pecado é se precipitar na eternidade de dor e sofrimento. Porque o brilho não é de Deus. O brilho do mundo, o mundo brilha, mas o Evangelho encandece em humildade. O Evangelho encandece. O brilho do mundo, o brilho cega, o brilho confunde. Deus não brilha, Deus encandece. Em humildade, em mansidão.
As coisas profundas de Deus não são aparentes. As coisas verdadeiras são aparentes. Elas não fazem muito barulho. Elas não fazem muito barulho. Onde extraímos nossa riqueza? Não é dos planetas, não é da Lua, não é dos cometas. É da profundidade dos oceanos. De onde vem o nosso petróleo? Do fundo. Debaixo das coisas profundas. As coisas de Deus são ricas e profundas, elas são silenciosas. O tanque que reflete a beleza das estrelas é o tanque profundo, quieto. A coisa mais poderosa que existe no universo é o Sol, que controla um sistema inteiro e faz menos barulho do que você quando tira um balde de água. Preste bem atenção quando você for fazer suas escolhas. Coloque seu coração naquilo que o dinheiro não compra, naquilo que não é passageiro, que não é temporário, mas naquilo que é eterno. Olhe as coisas como realmente elas são. Julgue as coisas pela perspectiva correta. Jó, né? Nós gostamos de conforto e paz? Gostamos de conforto e paz. Mas Deus nos dá conforto e paz? Não, Deus nos dá o melhor. Deus nos dá provas e tribulações. O nosso consolo está do outro lado. O que Deus quer desenvolver em nós é a virtude da paciência. Paciência que vem através da tribulação, das dificuldades. O regozijo de Jó no final foi que ele conheceu um Deus que ele só conhecia de ouvir falar. A experiência final, o aprendizado de Jó foi que ele conhecia, ele passou a ver um Deus que só conhecia de ouvir falar. Essas experiências, ela tem o poder de extrair, exaurir de nós tudo que é efêmero e passageiro e nos conectar com aquilo que é eterno. Bartimeu lançou fora sua capa de mendigo ao encontrar-se com Jesus, certo de que dela não mais necessitaria. Ele lançou fora a sua capa. O melhor sempre está por vir. A fé não olha o que é aqui, a fé olha o que será. O que será? Há muitos cristãos que estão em busca das recompensas terrenas, temporárias. Há muito pouco que se fala das recompensas eternas. Toda a ênfase das pregações são as recompensas daqui. A nossa era é uma era hedonista, de prazeres imediatos. Por isso ela é tão fraca, tão carente, porque o imediatismo faz isso. Exaure a maior virtude que o ser humano tem, que é a virtude da paciência. Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.